Essa é a história de uma mulher coreana que ficou tão viciada em fazer cirurgias plásticas que, ao ficar sem dinheiro, injetou óleo de cozinha e cimento no seu próprio rosto buscando ficar mais bonita. Han Hae-gyun é uma mulher bonitona que nasceu em 1962. Já as informações sobre sua infância são poucas, mas sabemos que Hae-gyun cresceu na Coreia do Sul e veio de uma família extremamente pobre. Por isso, ela queria seguir carreira como cantora para mudar a vida da sua família. O pai dela tinha muitas dívidas e na cabeça dela ser famosa era a principal maneira e mais rápida de sair desse ciclo da pobreza. Aos 20 anos e pouco, ela se muda para o Japão em busca desse sonho de alcançar a fama e consegue mais trabalhos como modelo e cantora. Ela até conseguiu gravar um álbum e criou um nome artístico, Han Miyoko. A partir daqui, vamos chamá-la só de Miyoko, beleza? No Japão, ela alcançou certo reconhecimento, conseguiu um eventinho ali e cá, mas não era uma mega super estrela ainda. Ela tinha futuro, tava progredindo em sua carreira que ela tanto sonhava. E eu não posso deixar de mencionar que esse vídeo só existe por conta da Grazi TV, que é uma coreana americana que entende coreano, então ela conseguiu assistir o documentário e trazer várias infos legais que a mídia americana, enfim, de falantes de inglês não trouxe. Tinha muita pouca informação sobre a Miyoko, então a Grazi TV foi uma abençoada. Voltando para o personagem principal desse vídeo, uma amiga da Miyoko contou que ela recebeu o apelido de Brooke Shields coreana, devido à sua beleza, e o apresentador dos eventos que ela ia a nomeava para o público assim, a Brooke Shields coreana. O sorriso dela também era mega elogiado e realmente, se você parar para analisar, é muito lindo. Infelizmente, a Miyoko chegou em um ponto que a obsessão pela beleza tomou conta dela. E se você parar para pensar, ela ficou conhecida pelo quê? Pela beleza. Então, isso eu acho que colocava uma pressão ainda maior em cima dela. Uma conhecida dela até contou que ela ficou obcecada em se olhar no espelho, reparar qual defeito ela poderia melhorar. E essa amiga até apelidou ela de a princesa do espelho. E claro, quanto mais tempo ela passava na frente do espelho, ela ia enxergando mais defeitos, só que algumas coisas era daqui, só tava aqui dentro, sabe? E aí ela queria melhorar a mandíbula, o nariz, os olhos, a pele. Outra coisa que a Miyoko tava fazendo muito é se comparar com outras meninas bonitas. Então ela olhava e falava, nossa, aquela menina é muito mais bonita que eu, preciso ser melhor que ela, porque senão não vou ser famosa. E isso foi consumindo ela mais e mais. Uma coisa que eu acho importante lembrar aqui é que os padrões no leste asiático são bem restritos. E a Miyoko cresceu com isso sendo implantado na cabeça dela desde pequenininha. E agora, com mais essa pressão de ser cada vez mais maravilhosa, porque foi assim que ela ficou reconhecida pelo público, mexeu totalmente com o seu psicológico. E para vocês entenderem mais ou menos o que é bonito no leste asiático, eu vou mencionar alguns dos atributos. Olhos grandes com pálpebra dupla, rosto pequeno em formato de V, um nariz alto no perfil, mas pequeno, pele claríssima, magreza extrema e por aí vai. E ao mencionar isso, eu não quero dizer que não existe padrão de beleza no ocidente. Tem algumas pessoas que acham porque eu falo uma coisa que acontece na Ásia, porque acontece também no ocidente, é que eu tô criticando só a Ásia. Não, eu só tô relatando uma informação. Agora que o padrão de beleza no leste asiático é bem mais restrito, como eu mencionei. É esperado mais que as pessoas entrem nele e tal, mas também não quer dizer que no ocidente não existe, beleza? Por exemplo, falar aqui rapidinho do caso da Zhou Chun, uma chinesa que com 13 anos fez cirurgia plástica. Aos 16, ela já tinha mais de 100 procedimentos. Então, se você quer assistir, já trouxe aqui no canal. Mas assiste esse primeiro, tá bom? Aos 28 anos, a Miyoko decide fazer o seu primeiro procedimento no Japão, porque na cabeça dela já tava ficando velha, com rugas e precisava urgentemente melhorar a sua aparência para sobreviver nesse meio artístico. A Miyoko tava bem obcecada em ter uma pele lisa e macia, e acredito que mais clara, porque lá eles adoram uma pele bem branquinha. Mas aí ela faz os primeiros procedimentos, como eu falei, botox, rinoplastia, olho, e ela amou esses resultados, ela gostou muito. Só que ela foi numa médica que nem tinha licença. Então imagine as condições que a cirurgia foi feita. Mas era o que a Miyoko podia pagar, porque cirurgia é caro e ela precisava, na cabeça dela, de plásticas para continuar sobrevivendo nesse meio. E aí ela optou por essa médica que fazia mais barato, sem licença. Como eu falei, ela amou esse resultado, para ela estava perfeito. E os colegas dela também estavam relatando a ela que ela tinha ficado linda. E aí foi crescendo ainda mais aquele negócio. Poxa, eu preciso fazer mais plásticas para continuar bela e receber mais atenção? E aí, encurtar o caminho para a fama? Pois é, isso estava bem na cabeça dela. Vocês viram que eu já repeti isso várias vezes, mas era isso que a Miyoko pensava. Infelizmente, é esse o pensamento que deixa ela viciada em cirurgias plásticas. E todo o dinheiro que ela ganhava, ela ia correndo para essas clínicas que ninguém sabe da procedência, porque era mais barato, era o que ela podia pagar. E aí
ela continuou indo e fazendo mais e mais procedimentos. Lembrei aqui que ela pediu até dinheiro emprestado para fazer mais plásticas e mais aplicações de botox, que eu acho que é o que ela curtia bastante. A partir dos 30, 35 anos, o rosto dela começou a ficar inchadão. E dá para perceber nas fotos como vocês estão vendo. Aparentemente isso começou a acontecer porque o médico não era licenciado, ela ia para essas clínicas sem procedência e eles estavam colocando substâncias que não eram autorizadas. Mas de novo, ela precisava alimentar esse vício e esse vício tinha um preço, e era isso que cabia no bolso dela. A família percebeu sim que a Miyoko estava obcecada por plásticas. Eles até aconselharam ela, mas ela ignorou, e ela dizia que adorava esse aspecto inchado, como vocês viram nas fotos, porque além de ela achar bonito, os outros conseguiriam ver que ela fez procedimentos no rosto dela, que estava bem evidente. E, gente, o problema só vai se agravando, porque ela começou a ouvir vozes dentro da cabeça dela dizendo: você ainda não é bonita o suficiente. E ela ignorava a família que tentava aconselhar ela. O único momento que ela se sentia satisfeita era no pós-plástica. E aí ela, por certo tempo curto, ela ficava feliz com a aparência dela. Mas aí ia passando alguns meses, dias, ela voltava com aquela vontade grande de fazer mais plásticas. E lembram que eu falei que ela estava ouvindo vozes dentro da cabeça dela? Não era uma metáfora, ela realmente estava ouvindo aquelas coisas. E ela foi diagnosticada com esquizofrenia. Sem muita grana para sustentar o seu vício, ela começa a fazer alguns testes. Então, no início, ela derrete o creme e o hidratante de rosto, sabe? Pega uma agulha e injeta, para ver o que aconteceria. Depois de um tempo, ela conseguiu silicone e ela faz o mesmo, injeta no seu rosto. Mas não o suficiente, ela vai para o óleo de cozinha e também, pessoal, cimento. Tudo isso ela aplicou no rosto dela sozinha em casa. Não que aplicar cimento no rosto também seria ok em um médico, mas vocês entenderam. Obviamente, a saúde mental dela estava péssima, ela estava tão fora da realidade, tão fora de si, que achou que injetar esses produtos iria suprir essa necessidade de melhorar a aparência, ficar mais bonita. Como consequência disso, ela ficou deformada e é mais ou menos assim que o resultado ficou. As pessoas começaram a evitar ela quando andava na rua, as crianças zoavam, não conseguiam emprego e ela meio que caiu na real o quão ruim estava a sua situação. Para vocês terem noção, o apelido dela era Mulher Ventilador, porque o rosto dela era muito maior em comparação com o seu corpo. Em 2004, uma emissora coreana descobre a história da Miyoko e fazem um documentário sobre. E lá passam vários episódios tristes que a Miyoko estava enfrentando, como por exemplo, ela não tinha dinheiro nem para pagar as contas dela, nem a luz. Então ela vivia no escurinho, no apartamentozinho dela pequeno, sozinha, sem ninguém, com um único amiguinho dela, que era o seu cachorro, e ela dizia que ele era o único que não reparava na aparência dela, que estava deformada. Como o rosto dela ficou muito grande, ela teve problemas no pescoço por conta do peso, a respiração dela também foi prejudicada. Enfim, esse show deu muito certo, foi um sucesso total e ela conseguiu cirurgias para tentar ter uma qualidade de vida melhor. E quando ela foi analisada, os médicos disseram que é um milagre ela não estar cega. Ao longo das cirurgias, os médicos retiraram cerca de 4 quilos de substâncias que ela injetou, que também se misturaram com o seu tecido, com sua pele e, pelo que eu entendi, tinha uma textura bem dura. Infelizmente, mesmo com todas essas cirurgias, ela continuou desconfigurada, mas a qualidade de vida dela melhorou, porque não tem mais tanto peso no rosto dela, porém ela ainda enfrenta estigmas sobre a sua aparência e alguns nervos faciais foram prejudicados, então a fala dela foi afetada e os olhos precisam de constante cuidado, porque ela não conseguia mais fechar. Eu vou deixar um link aqui na descrição que eu acho que é um pedaço do documentário ou documentário inteiro, e aí vocês podem assistir, mas está em coreano. Enfim, a Miyoko menciona nesse documentário que ela gostaria de voltar agora pro rosto antigo dela. A parte positiva, digamos assim, disso tudo é que ela venceu o vício dela e não fez mais nenhuma cirurgia plástica. Porém, mesmo após as cirurgias, ela ainda não teve sucesso em ser contratada em um emprego formal, mas conseguiu um trabalho em que ela podia ficar em casa descascando nozes. Ganhava pouquinho, porém foi o que ela conseguiu. E aliás, uma fofoca sobre a médica dela, se é que a gente pode chamar disso, é que depois de uns anos ela virou cartomante. Pois é, então assim, gente, não faço ideia do que ela era, se ela chegou a ser formada em alguma área da saúde, ela virou cartomante. Infelizmente, em 2018, aos 57 anos, a Miyoko faleceu
Eu não consegui encontrar a causa dela e nem se essas substâncias que ela injetou nela mesma chegou a ser uma das causas da morte dela. Como a gente já viu, ela já tinha o diagnóstico de esquizofrenia, mas com certeza ela passou por um transtorno dismórfico corporal, que é uma condição que faz com que a pessoa não se enxergue como ela realmente é. Esse transtorno afeta totalmente a percepção que a pessoa tem sobre ela mesma. É uma história extremamente triste, né? Mas me conta aqui a sua opinião, porque o vídeo vai ficando por aqui. Eu vou indo nessa e tchau!